Olá, gente, tudo bem? Então vamos continuar nossa programação a respeito da genética, relacionando as características da herança, da interação gênica. Então a gente comentou a respeito da segunda lei de Mendel, a gente comentou a respeito de alguns casos de como que acontece realmente essa interação gênica, para que não fique subentendido que é o próprio gene que vai interagir para determinar a característica do indivíduo, porque, na verdade, um gene ele tem a função de conduzir a formação de um RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro coordenar a síntese de uma proteína. A proteína produzida, aí sim, ela vai agir sobre um determinado processo bioquímico, e a partir daí vai definir a característica do indivíduo, junto com outras ações enzimáticas. Como outras enzimas, outras proteínas, e existem outras atividades celulares, mediados por outros processos envolvendo outras proteínas, então a gente pode dizer que, na verdade, a interação que existe é uma interação proteica, certo? Então, o termo correto seria, para a definição de característica, interação proteica, mas aí a gente trabalha com o conceito de interação gênica. Então, a gente vê a interação gênica não epistática, aquela que não há interferência de inibição, um par de gene não interfere inibindo a característica do outro, apenas combinando características e produzindo combinando reações, na verdade, né? Combinando reações e definindo uma característica específica. E essa característica vai ter alguns fenótipos. Então, a partir do momento que eles se combinam, alguns fenótipos seriam produzidos. Então, a última coisa que eu deixei para vocês foi o seguinte: numa interação gênica não epistática, do cruzamento de dois indivíduos de híbridos, a proporção fenotípica é 9 para 3 para 3 para 1. Parece com aquela proporção que era característica de segunda lei, porque, na verdade, é um caso de segunda lei. Se a gente for levar em consideração a condição para que grande parte desses exemplos de interação gênica sejam apresentados para vocês, são dois pares de genes que têm segregação independente. Então, na verdade, é um caso de segunda lei. Só que o exemplo mendeliano, ele tratava de duas características ao mesmo tempo, produzindo 4 combinações de fenótipos. Um fenótipo para um primeiro par, combinado com o fenótipo para o segundo par. Então, a semente daquela vagem lá da ervilha era verde e rugosa. Desculpe, verde e lisa. Ou amarela e rugosa, amarela e lisa. Então, a gente tinha 4 combinações. Vamos colocar na sequência de dominantes, né? Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa e verde rugosa. Então, eram 4 grupos de fenótipos combinados, tá? Para cada um dos alelos, pares de alelos interagindo para definição, definindo os grupos de características. Então, eu tinha 2 características: cor da ervilha, formato da ervilha. Então, a cor amarela, o formato liso; a cor amarela, o formato rugoso; a cor verde, o formato liso; e a cor verde, o formato amarelo. Então, o formato rugoso. Então, a gente tinha 4 combinações de fenótipos definidos pelos respectivos pares. Na interação não epistática, são 2 pares para uma característica, produzindo 4 fenótipos. Tá? Essa vai ser a diferença básica entre os casos. Bom, a partir daí, então, a gente entra nas situações que envolvem a epistasia. Essa epistasia nada mais é do que uma relação em que há inibição entre os pares de alelos, certo, gente? Entre os pares de alelos. Então, a gente tem aqui, ó, tipos de epistasia. Epistasia dominante. Opa, deixa eu voltar. Epistasia dominante, epistasia recessiva e epistasia duplo recessiva. Tá? Em todos os casos, tem um par de alelos que inibe e um par de alelos que é inibido. Certo? Um dos alelos é o inibidor, os 2 alelos eles são inibidos do outro par. Então, quando o alelo dominante é que inibe, epistasia dominante. Quando é o alelo recessivo, claro, para ele ser recessivo ele tem que estar em dose dupla, ele tem que ser homozigoto recessivo. Inibe a característica. E quando quaisquer dos pares que estiverem presentes naquela interação tiver em recessividade, aí vai inibir a característica, não importa qual. Certo? Então, epistasia dominante, o alelo dominante de um par inibe o outro. Epistasia recessiva, o alelo recessivo, nesse caso é a homozigose, inibe o outro par, tanto o dominante quanto o recessivo.
E epistasia dupla recessiva, quaisquer par em recessividade, ou os dois ao mesmo tempo, vai definir a inibição do caráter, certo? Vai produzir um fenótipo específico lá. Só que para a gente definir essa questão de epistasia, é interessante sempre que a gente resolva algumas questões. Então, foi o que eu fiz. Eu planejei colocar para vocês aqui 3 questões, uma para cada situação de epistasia, e aí a gente fala sobre a epistasia, a herança aditiva, a herança quantitativa, certo? Para a gente fechar essa questão da interação gênica. Então, você tem aqui, ó, epistasia dominante. Vamos observar uma questão. Um caso bastante conhecido de epistasia dominante é a cor das galinhas. O gene B determina que as galinhas sejam coloridas e o gene Bzinho determina a cor branca. Entretanto, o alelo, o gene Izão, tá? Então é o dominante, é epistático, diferentemente do seu alelozinho, que não possui nenhum efeito inibidor. Então, na verdade, aqui a gente tem uma epistasia dominante. Esse alelo Izão, ele vai inibir a manifestação do alelo dominante B, também do seu alelo Bzinho. Que, na verdade, esse daqui é um inativo, ele não produziria nenhum tipo de combinação fenotípica no final. Mas que, na verdade, é uma inibição. Esse daqui, inibindo, ele é uma epistasia dominante. Então, determina a proporção fenotípica entre o cruzamento de aves brancas de híbridas. Aves brancas de híbridos, obrigatoriamente a gente sabe que, para ela ser branca, ou ela deve ser Bzinho, Bzinho, certo? Porque esse alelo B determina a cor branca, que é a ausência de pigmentação. Ou ele tem que ter, esse daqui em dupla presença, né, em homozigose, mas independente de qualquer situação. Se o alelo Izão estiver presente, obrigatoriamente isso daí já é definindo a cor branca, porque ele inibe a manifestação do outro alelo, que nesse caso é o Bzão. Nesse caso, então, para ele ser branco duplo heterozigoto, a gente tem esses aqui. O gene Bzão, que define cor, o gene Bzinho, que não vai interferir na produção de pigmentação nas penas. O alelo Izão inibe tanto o Bzão quanto o Bzinho, automaticamente ele define o fenótipo branco, e o genezinho ele permite a ação tanto do B ou se do Bzinho, que nesse caso também define o mesmo fenótipo. Então, o cruzamento que a gente vai analisar está sendo mostrado aí no esquema agora. O cruzamento entre dihíbridos. Bzão, Bzinho, Izão, Izinho, com ele mesmo. Certo? Então, aves com essa combinação genotípica, cruzando entre si. Então, quais seriam as combinações possíveis? Então, esse quadro daqui, gente, é um quadro comum. A gente vai ver, basicamente, só vai trocar letras. A gente vai trocar as letras, tá? Mas a formação dos gametas é sempre aquela mesma. Primeiro com primeiro, Bzão, Izão. Primeiro com segundo, Bzão, Izinho. Tá vendo? Estou colocando aqui, ó. Segundo com primeiro, Bzinho, Izão. E segundo com segundo, Bzinho, Izinho. Então, aqui seriam os 4 gametas de uma ave e aqui os 4 tipos de gametas de uma outra ave, que é o mesmo. Certo? Tem a mesma combinação. Então, quando a gente vai juntando, isso aqui é só preenchendo. Então, você pega o Bzão de um, o Bzão do outro, junta. Certo? Ele vai juntando na definição do fenótipo, do genótipo. Então, Bzão, Bzão, Izão, Izão, e aqui eu fui juntando cada uma delas. Os 2 alelos dominantes, aqui o Bzão, aqui o Bzão, o Izão e o Izinho, tá vendo? Fui combinando. Então, o que a gente percebe é que nessa distribuição a gente tem algumas combinações em que tanto o primeiro par tem pelo menos um alelo dominante, quanto o segundo par também tem um alelo dominante. Pelo menos um. Certo? Por exemplo, aqui todos dominantes, mas aqui tem pelo menos um no segundo. Aqui tem pelo menos um no primeiro, aqui tem pelo menos um em cada. Então, essas 9 combinações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 combinações tem pelo menos um alelo de cada dominante. Esse que eu coloquei em vermelho, só o primeiro par está dominante e o segundo par está em recessividade. Aqui você tem todos de azul recebendo a característica, o genótipo, pelo menos o primeiro recessivo e obrigatoriamente pelo menos um do segundo do alelo I dominante, e aqui todos os alelos recessivos. Então, quais seriam as combinações genotípicas aqui? Então, colocando aqui embaixo,
Proporção para B e I dominantes, 9 para 16. Sendo que esse I aqui, automaticamente ele inibe a manifestação do alelo dominante B. Então, quais eram as informações que eu tinha colocado lá anteriormente? Eu tinha enunciado, organizei as questões e as informações no slide seguinte, para que a gente definisse que a presença do I dominante, ele é inibidor, não importa o que tem do outro lado. Se ele estiver presente, a ave vai produzir pena branca. Se ele tiver o alelo Bzão, aí ele poderia produzir cor, mas para isso o alelo Izinho tem que estar presente. Não pode ter o alelo Izão de forma nenhuma. Então, o Izinho permite colorido. Então, são quantos aqui? 3 para 16. Então, 9 para 16, fenótipo branco. 3 para 16, fenótipo colorido. Só que acontece o seguinte. Nessa outra combinação, o alelo Izão também está presente. Se ele estiver presente, não vou nem olhar o que tem antes. Tá? Que ele é inibidor. Então, ele inibe a manifestação do alelo Bzão e Bzinho. Vai produzir penas brancas. Mas, quando você tem o Izinho que permite, mas o Bzinho que está presente, esse daqui definia o fenótipo branco também. Então, aqui a gente tem uma proporção de 9 mais 3 mais 1. Então, eu tenho 13 combinações com o fenótipo branco. Observe que o fenótipo é o mesmo, mas a interação é diferente. O que definiu a cor branca aqui foi a presença desse I dominante. O que definiu a presença de penas brancas foi tanto o alelo Bzinho e, nesse caso, a presença do Izão. Mas isso daqui já definiria o mesmo fenótipo. Existem algumas outras questões em que a gente vai encontrar esse alelo Bzinho produzindo um segundo fenótipo, nesse caso um terceiro. Então, seria um fenótipo colorido, um fenótipo tal. Tá? Então, em algumas questões, a gente pode ter 3 combinações fenotípicas. Nesse caso, são 2 fenótipos. O ave tem cor, que vai ser azul, andaluza, né? A vermelha, a marrom, vai depender da ave, da variedade de ave. Mas é produção de cor. O que define a ausência de cor, ou seja, produção de penas brancas, obrigatoriamente, é a presença desse alelo Izão, certo? Então, ele está presente, obrigatoriamente vai ser branco. Então, quais são as combinações que a gente tem? 9 mais 3 mais 1, dando do fenótipo branco, então dando 13 para 16, e 3 para 16 colorido. Portanto, a proporção fenotípica é de 13 para 3. Então, quando a gente observar um caso de ação de interação gênica, em que você tem 2 pares de alelos e dá uma proporção muito grande, acima de 9, lembra que aqui é 9 para 3 para 1. Então, acima de 9 é porque ele está combinando pelo menos um dominante aqui. Seria um caso de epistasia dominante. 13 para 3, 13 para 3 para 1, 12 para 3 para 1, tá, gente? Então, essas combinações que a gente tem, 15 para 1. Então, essas combinações que a gente tem, em que um dos valores é muito alto, identifica um caso de interação gênica em epistasia dominante. Certo? Tranquilo? Então, a gente passa para o próximo. Epistasia recessiva. Então, que esse caso aqui agora, o alelo recessivo, ele vai inibir a manifestação do caráter. Então, tem uma questão aqui que ela é muito boa, porque tem uma raça de cão bem conhecida, né, que é o labrador. Ele tem 3 variedades de pelo, certo? Tem o que a gente chama de chocolate, que é o marrom, tem a pelagem preta, e tem aquela dourada, amarelada, parece branco, né? Branco amarelado. Então, a gente chama de pelagem dourada. Então, a gente tem 3 fenótipos para essa característica, que é a cor do pelo dessa raça, especificamente dessa raça, né, gente? Então, a cor do pelo de cães da raça labrador é controlada por epistasia recessiva. As cores preta, marrom e dourada são controladas geneticamente por 2 genes, B e D, certo? Então, são os 2 alelos, que atuam da seguinte forma. Os alelos B e D produzem, respectivamente, preto e marrom. Então, se tiver o alelo Bzão, produz preto. Se tiver o alelo Bzinho, em homozigose, lembre que o alelo recessivo só atua em homozigose. Então, ele vai produzir o fenótipo marrom. Para isso, obrigatoriamente, ele tem que ter pelo menos um alelo D dominante. Porque a ausência do alelo D dominante, que seria o Dzinho, ele vai ter uma ação epistática inibindo a síntese dos 2 pigmentos produzidos pelo Bzão e pelo Bzinho, e como resultado dá a coloração dourada, certo? Então,
B dominante, preto. B recessivo, marrom. Se tiver Dzinho, ou seja, se o outro par de alelo for recessivo, nem B nem D vão produzir os seus fenótipos, e aí o fenótipo resultante vai ser a dourado, amarelinho, branco. É um branco amarelado. Então, determina a proporção fenotípica do cruzamento entre dois indivíduos pretos duplo heterozigóticos. Então, a gente, normalmente nessas questões, o cruzamento vai ser de duplo heterozigoto, certo, gente? Para a gente comparar as proporções fenotípicas e genotípicas esperadas. Nesse caso, principalmente a fenotípica, né? Então, quais foram as informações? O caráter, cor do pelo, os genes B produzindo preto e o Bzinho produzindo marrom, mas para isso tem que ter o gene D, que permite a ação dos dois alelos, sendo que o Dzinho inibe. Nesse caso, ele teria que ser Dzinho, certo? Teria que ser um homozigoto recessivo. Então, os fenótipos preto, marrom e dourado são aqueles que a gente vai tentar resolver. O cruzamento pedido foi esse. Um cruzamento de dois indivíduos heterozigóticos, duplo heterozigoto. E aí você lembra, né? Como é que a gente produz gameta? Primeiro com primeiro com segundo com primeiro, segundo com segundo. Então, a gente vai combinando aqui 4 fenótipos ou 4 genótipos distintos para cada gameta, né? Então, aqui, esse é um gameta, segundo gameta, terceiro e quarto. Observe que é o mesmo quadro do slide anterior. Qual é a diferença? Troquei a letra. Qual é a outra diferença? Vai mudar a minha interpretação, porque naquele caso era o gene dominante inibidor. Agora é o gene recessivo, que é inibidor. Então, nesse caso, quando a gente faz esse cruzamento, eu tenho que procurar a proporção para que o primeiro e o segundo sejam dominantes. Lembra quais são essas combinações, né? Tanto o primeiro par quanto o segundo sendo dominantes, eu tenho essas combinações todas, que dá um total de quanto? 9 para 16. Ah, professor, esse quadro é muito grande, eu não quero fazer esse quadro, não. Eu expliquei para vocês como é que se faz com a determinação para a proporção de primeira lei. Aplica a regra de multiplicação e faz a questão, certo? Se você achou mais simples aquele outro, tranquilo, pode fazer que vocês vão acertar do mesmo jeito. Encontrem o método mais fácil e mais rápido, procedimento mais rápido para resolver questões desse tipo. Na segunda combinação, para o primeiro ser dominante e o segundo recessivo. Então, o primeiro dominante e o segundo recessivo estão esses aqui de vermelho, tá vendo? 3 para 16. Para que o primeiro par seja recessivo e o segundo dominante, 3 para 16. E para que todos os alelos sejam recessivos, 1 para 16. O que está mudando aqui, gente? O que está mudando é a minha interpretação desse fato. Na questão anterior, era de epistasia dominante. Então, o alelo isão que tivesse aqui inibiria. Mas agora, quem é que inibe? O inibidor é o alelo recessivo D, certo? Então, tem que estar em homozigose. Dzinho inibe, Dzinho inibe. Então, eu não quero nem saber o que é que tem do outro lado. Se tiver o alelo inibidor aqui, então eu vou ter que colocar o fenótipo produzido pela inibição. Nesse caso, é o dourado, é o amarelinho, certo? Mas se o alelo D estiver presente, aí ele vai permitir que o outro gene expresse seu fenótipo. Então, qual é o fenótipo produzido pelo Bzão? Preto. E qual é o fenótipo produzido pelo Bzinho? Marrom. Lembre que Bzinho é homozigoto recessivo e que, portanto, só assim é que ele expressa seu fenótipo. Viu? Então, tem que ser Bzinho. Então, aqui a gente tem proporção de 9 pretos, 3 marrons e dourado eu tenho 3 mais 1, 4. Então, as combinações que a gente tem são essas aqui. Para preto, 9 para 16. Para marrom, 3 para 16. Agora, dourado, eu tinha 2 combinações. Eu tinha essa daqui, que eu coloquei em rosa, e aqui em vermelho. Então, 9, 3 mais 1, 4 para 16. Portanto, a proporção fenotípica é de 9 para 3 para 4. Certo? Aí, em alguns casos, tem 9 para 6 para 1. Tá? Mas, nesse caso, a gente vai trabalhar com 9 para 3 para 4. É um exemplo de interação gênica de epistasia recessiva, certo? Observe que a representação do cruzamento é a mesma, o que está mudando? A minha interpretação. Então, nesse caso, é só o conceito. Epistasia e inibição. Foi o dominante, epistasia dominante. É o recessivo, epistasia recessiva. É qualquer recessivo, duplo recessiva. Certo? Não muda muita coisa. O quadro de distribuição é o mesmo, que vai mudar a interpretação dos dados da questão. E, normalmente, a questão traz o dado para você. Ela não traz nenhuma novidade assim que possa, só, nossa, vai me atrapalhar para caramba, certo?
Ele vai trazer para você, só você ter um pouquinho de leitura e interpretação que consegue fazer tranquilamente. Então, o exemplo de epistasia duplo recessiva que a gente tem é essa daí. A surdez humana, certo, gente? Então, a surdez humana, ela pode ser uma surdez congênita, tá? Você nasce com ela pode ser uma surdez ambiental quando a pessoa nasceu e teve qualquer enfermidade. Mas essa a surdez congênita, ela pode também ter origem a partir de um fator ambiental agindo sobre a pessoa, por exemplo, uma rubéola, certo? Um sarampo que a pessoa teve na fase adulta, não seria congênito, mas uma rubéola que a mulher grávida teve, fez com que ocorresse uma má formação no feto. Então, isso aí nasceu com ela, é congênito. Mas existe um outro fator que é hereditário, e esse fator hereditário é que está sendo trabalhado aqui. No fator hereditário, a surdez se deve à interação de dois pares de alelos, de pares não alelos, D e E, ou seja, são dois pares diferentes, com segregação independente, eu esqueci de colocar, mas tem que definir isso daí também. Para ter audição normal, é necessária a presença de pelo menos um alelo de cada par. Se faltar qualquer um deles, qualquer dominante que faltar, o indivíduo vai ser surdo. Então, determina a proporção fenotípica de um casal de audição normal, ambos duplo heterozigoto, ou seja, o cruzamento heterozigoto do mesmo jeito. Então, a gente vai lembrar o seguinte. Os genes são D e E. O indivíduo normal tem que ter pelo menos um de cada, não importa qual, mas tem que ser um de cada, não pode ser desão, não importa. Pelo menos um de cada. A ausência de cada um deles vai provocar um indivíduo surdo. Então, ou com o Ezinho presente, ou o Dezinho presente, ou os dois. Tá? Em qualquer uma dessas três combinações, o indivíduo vai ter surdez. Então, determina o cruzamento do indivíduo Dezinho, Ezinho, ou seja, de um duplo heterozigoto cruzado com outro duplo heterozigoto. Então, quais são as combinações que a gente vai ter? As combinações que a gente vai ter são as mesmas que a gente viu até então. O que está trocando, gente? A letra. A letra é só representação, só para a gente lembrar como é que pode ser combinado. Mas o indivíduo de híbrido produz 4 gametas, o indivíduo de híbrido produz 4 gametas. E o que é que vai acontecer? A gente junta. Agora, observe que aqui eu já fiz uma coloração um pouquinho diferente. Todos esses daqui, lembre que tem pelo menos um de cada dominante, certo? Essa combinação daqui. Quais são as combinações que definem o indivíduo surdo? Qualquer uma que tiver ou segundo recessivo, ou primeiro recessivo, ou os dois recessivos. Então, o que é que a gente tem? O de vermelhinho, tá vendo aqui, ó? De vermelhinho, recessivo, o Dzinho recessivo, é homozigose, também é homozigose. Então, eu tenho quantas combinações aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 combinações. Para não ficar olhando o gráfico, se você não quiser, essa tabela aqui, a gente vai procurando as combinações. Possibilidade para D e E dominante, 9 para 16. Então, seria como? Assim, 9 para 3, para 3, para 1. Não sei se vocês estão percebendo que é o mesmo padrão, né? 9 para 3, para 3, para 1. O que é que eu estou fazendo? Só interpretando esses resultados a partir das informações que tem nas questões. Então, se tiver um de cada dominante, é normal. Qualquer outra combinação, essa daqui, primeiro dominante, segundo recessivo, primeiro recessivo, segundo par dominante, e os dois recessivos, tudo isso define surdez. Dessa forma, o indivíduo normal, 9 para 16, indivíduo surdo seriam 7 para 16, tendo uma proporção fenotípica de 9 para 7. Lembre que as combinações que têm recessivos, todas elas se juntaram. Então, a epistasia duplo recessiva. Certo? Então, a gente já viu a epistasia dominante, a epistasia recessiva e a epistasia duplo recessiva. O que é que a gente está faltando? A gente está faltando falar sobre interação gênica de herança quantitativa para a gente fechar essa grade de informações a respeito de interação. Então, essa herança quantitativa, lembre, ela ocorre quando cada alelo dominante presente no indivíduo aumenta igualmente. Lembre que essa palavra igualmente é importante. Porque, por exemplo, se você pegar uma questão que trate sobre crescimento, aumento exponencial de tamanho, de massa, tá? Sei lá. Então, você tem um indivíduo com 1 quilo, tá? Que produz um fruto com 1 quilo. E o outro que produz o máximo, 1,60 kg. Com 4 alelos interagindo aí. Tá? Ou seja, 2 pares. Então, cada alelo que estiver presente, ele vai definir essa diferença.
Então, se o maior é 1,60 e o menor é 1, então a diferença aí foi 60. 60 gramas foram acrescidos nesse fruto. Sei lá, estou colocando uma situação hipotética. Então, quanto cada alelo define? 60 dividido por 4. Daria 15 gramas para cada alelo presente no indivíduo. Certo? Então, você divide, pega a sobra toda e divide pela quantidade de alelos que você tem, que ele tem que definir a mesma proporção. É igualmente a expressão. Uma outra informação a respeito disso, o número de fenótipo produzido é sempre o número de alelos mais 1. Então, se eu tiver 2 pares, de alelos, eu tenho 4 genes no máximo. Então, qual seria a quantidade de fenótipos? 4 mais 1. Se eu tiver 3 pares de alelos interagindo, numa herança quantitativa, 3 pares, eu tenho quantos genes no máximo? 6. Bom, então qual seria o número de fenótipos? 6 mais 1. Por quê? Porque a gente tem que começar do 0 até o valor máximo. Então, por exemplo, de 4 alelos, tem quantidade dominante 0, 1, 2, 3 e 4. As 3 pares, então 6 dominantes. Quantidade de alelos dominantes 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo, gente? Então, partindo do valor 0 é que a gente inicia a produção de fenótipos. Então, é sempre o número de alelos mais 1. A gente fazia a formulazinha simples. Quando a gente faz um cruzamento entre híbridos, a proporção fenotípica final, ela é montada, a gente pode montar através de um quadro, de um gráfico, e esse gráfico ele vai produzir uma curva normal. A curva normal é aquela que sobe e desce, parecendo uma escadinha, tá? Vai uma montanha. Então, a subir e descer, a gente chama de curva normal, em que tem uma média ou moda, como vocês vão estudar em estatística, quem for enfrentar algumas disciplinas na universidade. A proporção fenotípica pode ser diretamente obtida a partir da análise do triângulo de Pascal. Vou colocar uma questãozinha no final, só para a gente definir essa questão, certo? Então, exemplo. A pele humana é um exemplo de interação quantitativa, a altura de certas plantas é herança quantitativa, massa de alguns frutos é herança quantitativa, e a cor do olho da espécie humana também é uma herança quantitativa, certo? Bom, então está lá a questão. A cor da íris do olho humano depende da ação aditiva de, no mínimo, 2 pares. A gente vai colocar 2, porque senão fica complicado explicar para vocês. Possivelmente são mais de 2, tá? Mas a gente vai colocar com 2 para englobar aqui uma questão mais simples. Cada alelo tem o mesmo efeito aditivo na definição da classe fenotípica, produzindo os fenótipos mostrados na tabela seguinte. Tá? A tabela está no próximo slide. Assim sendo, determine a proporção fenotípica na prole de um casal duplo heterozigoto. Para não mudar a conversa, a gente faz um quadro de novo de distribuição, aquele quadro pode ser gigante, tá? Com 2 pares heterozigóticos. Então, vão dar 16 combinações no total. Bom, o gráfico, a tabela que a questão anuncia é esse, ó, tá vendo? Quantidade de alelos dominantes, 0, 1, 2, 3, 4. Quais seriam as combinações ou classes genotípicas? Azinho, azinho, bezinho, bezinho, certo? Tem algum dominante aqui? Não. Aqui tem um, tá vendo? E aqui tem um. Não importa qual alelo dominante está no conjunto. É a quantidade, não o tipo. Então, se aqui tem um, não importa se é A ou B, aqui só tem um, não importa se é A ou B. O que importa é a quantidade. Em qualquer uma dessas 3 combinações, o que é que a gente tem? 2 dominantes, tá vendo? Azão e o Bzão aqui. Aqui era azão, azão, tá, gente? Ó, certo? Eu tenho que corrigir esse slide e passar para vocês em PDF. Lembre que eu passo sempre em PDF para que a turma possa acompanhar com mais facilidade. Aqui é azão, certo? Vou fazer o seguinte, eu vou corrigir logo, para não deixar esse negócio aqui. Beleza. Para não deixar aqui, depois a gente se atrapalha no final e vocês vejam o vídeo pela metade e aconteça algo desse tipo assim de se atrapalhar. Então, nesse caso aqui, então, a gente tem... Deixa eu ver se ele volta aqui, pronto, beleza. A gente ir passo a passo, tá, gente? Para não analisar o slide todo de uma vez só. Então, o cruzamento foi pedido. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Então, vamos lá para o quadro. Não tem novidade. Olha só o quadro aqui. A única novidade é que eu coloquei algumas cores diferentes, né? Por quê? Porque quando não tem nenhum dominante, é azul.
Quando tem apenas um dominante, é verde. Quando tem dois dominantes, não importa qual, tá vendo? Ó, azão, bezão, azão, azão e bezão, bezão. Qualquer uma dessas combinações com dois dominantes é o castanho claro. Se você tiver três dominantes, é o castanho médio. Se você tiver quatro, é o castanho escuro, é aquele preto, né? A gente chama de preto, não é castanho escuro, o pessoal chama. Então aqui a gente tem 5 classes de fenótipos. Observe que eu tentei colocar aqui cores diferentes, do preto, castanho mais escuro, castanho claro, verde e azul. Certo, gente? Então eu já fui colocando as cores aqui para ajudar a gente. Então se tiver todos dominantes é castanho escuro, se tiver apenas 3 dominantes, castanho médio, com 2 dominantes, ó, são essas combinações todas aqui, ó. O trilho de heterozigotos, tá? E aqui você tem, nesse caso é azão também, nossa, coloquei mais uma vez aqui a definição, depois eu corrijo antes de deixar para a turma, é azão, azão aqui, ó, certo? Então, com 2 dominantes, eu tenho essas 6 combinações, com um dominante apenas, que define o fenótipo verde, tá? Aqui, ó, um dominante em cada uma dessas combinações, ó, tá vendo? Verde. E todos excessivos aí definem o olho azul. Portanto, para 0, 0 dominante é qual? Esse aqui, ó. 1 para 16, que é azul. Para 1 dominante, 4 para 16, que é verde. 2 dominantes, 6 para 16, são essas combinações todas aqui. 4 para 16, são essas 4. E 1 para 16 com 4 alelo dominantes. Ou seja, a proporção fenotípica é 1, tá vendo aqui, ó, 1 azul, 4 verde, 6 castanho claro, 4 castanho escuro e 1 castanho negro ou negro, né? Então você tem aqui 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Eu posso fazer e demonstrar isso daqui para vocês na forma de gráfico. Que gráfico seria esse? Aqui, ó. 0 dominante, 1 indivíduo. Com 1 dominante, 4 indivíduos. Com 2 dominantes, 6 indivíduos. Com 3 dominantes, 4 indivíduos. E com 4 dominantes, apenas 1 indivíduo. E isso forma uma curvinha, certo? É uma curva de distribuição normal, a distribuição fenotípica. Não importa se são com 3 pares, com 4 pares, sempre vai formar, entre híbridos, essa distribuição curvada, certo? Um outro exemplo que a gente pode tratar aqui, para fechar essas informações, é que quando forem 2 pares, beleza, tranquilo. Mas se for mais de 3 e pedir para que a gente defina a proporção fenotípica como esse, aí você teria que montar aquele quadro gigante com 8 combinações para cá, de gene, de gametas, com 8 para cá, produzindo 64 combinações diferentes. Vai dar um trabalho gigantesco. Então, tem uma forma mais prática, que é através do triângulo de Pascal. Eu não sei se vocês sabem como é o triângulo de Pascal, certo? Falando nisso, deixa eu só corrigir aqui rapidinho a informação da outra questão, certo? Que era essa daqui, ó. E aqui também tem uma outra combinação aqui. Bom, então, essas aqui, gente, são as combinações que a gente vai ter. Pronto, beleza. Está aqui organizadinho. A gente vai tentar agora montar para a turma tentar explicar para vocês como é que monta esse triângulo que a gente chama de triângulo de Pascal. Então, a gente já deu uma abordagem aqui, enquanto eu corrigia, como é que se monta. Então, você começa com o número 1 e faz um triângulo de 1, certo? É o triângulo de Pascal. Sempre vai começar com 1, somar os valores que estão entre eles e terminar com 1. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar 1 no começo, vou somar 1 mais 1, que vai dar 2, e vou terminar com 1 no final. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó, tá vendo? 1 mais 1, 2, e termina com 1. O que é que eu vou fazer agora? Vou colocar uma outra sequência somando. Começa com 1, soma esses dois, 1 mais 2, que dá 3, 2 mais 1, que dá 3, e termina com 1. O que é que eu vou fazer na sequência? Começa com 1, termina com 1, e soma o que está por dentro. 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, e termina com 1. Na outra combinação, começa com 1, termina com 1, mas somando os valores internos. Ó. 4 mais 1, 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10, 4 mais 1, 5,
e 1. E aí a gente vem para o terceiro ponto, começando com 1 e terminando com 1. Certo, gente? Começando com 1 e terminando com 1. Não susto nada aqui com o celular. Tá? Nesse caso aqui, então, o que é que a gente fez? Fez o triângulozinho de 1, começou sempre com 1, terminou com 1 e somou os intermédios. O que é que eu posso verificar aqui, gente? Duas proporções que a gente já viu. 1 para 2 para 1, tá vendo? Ó? 1 para 2 para 1. Por quê? Porque essa daqui, ela é quando você tem um cruzamento para um par de alelos. Certo? De herança quantitativa, como era aquela da dominância intermediária que a gente viu, né? Da flor da maravilha. Observe essa outra combinação, a gente acabou de ver. 1 para 4, para 6, para 4, para 1. Isso porque eu tenho 2 pares. Então, qual é a razão que a gente tem? 1 par, pula 1, 2 pares, pula 1, 3 pares. Então, essa outra combinação aqui, tá? Ela é para 3 pares de alelos. 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1. Então, a proporção fenotípica para 3 pares de alelos heterozigóticos são 7 fenótipos formados, tá? Por que eu sei que são 7? Eu já saberia que são 7 porque eu tenho 6 dominantes, ou 6 alelos no máximo. Então, o número de fenótipos é o número de alelos mais 1, tá? Porque ele vai de 0 a 6. Então, com 0 dominante, 1. Com 2, com 1 dominante, 6. 2 dominantes, 3 dominantes, 4 dominantes, 5 dominantes, 6 dominantes. Então, fica 1 para 6, para 15, para 20, para 15, para 6, para 1, certo? Então, essas aí são as informações que a gente tem a respeito da herança de interação gênica, certo? De interação gênica. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que eu esperava, passaram alguns minutos do que eu queria, né, para não ficar tão extenso. Tentem observar sempre, pulei o vídeo, vou ver só o final para ver o que foi que ele disse. Mas as explicações daquilo que está lá no livro, que vocês precisam ir acompanhando, tá, fazendo leitura, dessa parte de genética mesmo, tem que acompanhar direitinho, ver as dúvidas. Qualquer dúvida, lembre, manda as informações no grupo ou individualmente, que eu vou tentar responder o mais breve possível. Não quer dizer que seja de forma imediata. Certo, gente? Então, desculpa aí a demora, que ficou mais longo do que eu esperava, mas agradeço a paciência de assistir até o final. Tomara que tenha dado para compreender. Rever o vídeo, se for necessário. Caso não consiga, entre em contato através das mensagens, que eu vou tentar responder assim que for tranquilo para mim, possível, no máximo esforço que todo mundo está fazendo para ultrapassar esses momentos. Tá, gente? Então, valeu, gente. Tchau, agradeço e até a próxima aula. Beleza? Valeu.